Oi pessoal, está no ar Atitude e Oportunidade, um programa que vai te deixar por dentro do mercado de trabalho e te dar muitas dicas de como você pode fazer para se dar bem. Confira os destaques do programa. Como os jovens se comportariam na hora da entrevista de emprego. Demonstrar segurança, confiança naquilo que você diz. Que atitudes evitar no processo seletivo. O traje deve ser o mais formal e mais simples possível. Qual é a roupa ideal para buscar trabalho? E veja também histórias da vida. 3 candidatos foram entrevistados para uma vaga de emprego. Acompanhe se eles conseguiram. 6 chefes, xarope. E os comentários da nossa convidada, Tânia Amorim. Que hoje em dia o candidato está sendo observado desde a hora que ele está chegando na empresa. Vamos supor que você foi procurar trabalho, deixou seu currículo nas empresas e de repente você é contactado para comparecer à entrevista. Dá aquele friozinho na barriga, um certo nervosismo que é natural. E de repente você fica cara a cara com o entrevistador. E justamente nessa hora tão decisiva, você não sabe o que fazer e deixa escapar a oportunidade tão sonhada por falta de alguns cuidados. Vamos ver agora como essa galera faria para não deixar essa oportunidade ir embora. Bastante objetiva, porque só posso responder o que eles perguntarem e só. A partir do momento que ele já tem que ele já tem qualidade, que ele já tem por que se mostrar, então está na hora de se mostrar, se fazer visível. E aí é você correr atrás, você espalhar bem suas habilidades, você saber fazer a sua publicidade pessoal. Eu procuraria mostrar a ele o meu realmente objetivo. Diria a ele que realmente eu quero trabalhar, mostrar aquilo que eu aprendi e que eu posso sempre estar aprendendo cada vez mais. Demonstrar segurança, confiança naquilo que você diz. Nunca mentir, é importante sempre falar a verdade, porque vai ser melhor para você e para a empresa. Para a empresa, porque ela vai ter uma ideia melhor de qual é o seu perfil e vai poder lhe alocar melhor. E para você, porque o entrevistador ele sabe qual é o cargo que ele está precisando. Saber estar visível e estar também de olho aberto para qualquer oportunidade que possa te dar essa visibilidade, que possa te nortear para o que você está buscando. Você não deve ficar meio que naquela do que, assim, digamos, eu sei fazer muito bem e eu vou ajudar a minha empresa a ficar muito boa. Você procurar mostrar o máximo o que você é e também você ter bons modos e tal. Sentar direitinho. Você tem que contribuir de outra forma e não repetir todos aqueles clichês e que, tipo, sei lá, eu sei, Excel, eu posso fazer essa empresa crescer, desenvolver. Eu acho que isso é fugir desse tipo de jargão. Estamos aqui no estúdio com a Tânia Amorim, que é professora de administração da UFPE. Professora, seja bem-vinda. Professora, parece que o pessoal está bem atenado nessa questão de entrevista, não é? É isso mesmo, os jovens já têm que se preocupar como é que vão se comportar na entrevista. O que é que eles vão dizer, o que é de importante para ele mostrar para a empresa naquele momento que ele está iniciando, tentando conseguir aquela vaga que é tão difícil nesse mercado de trabalho hoje em dia. Bom, vimos agora um monte de dicas de como a gente pode fazer para se dar bem nessa hora tão sonhada por quem está procurando trabalho. Não é para menos. Se você for bem na entrevista, tem boas chances de ser contratado. Então sempre é bom a gente ouvir quem já passou por isso e entende do assunto. Hoje o jovem está sendo melhor preparado do que no passado para essas exigências que o mercado se apresenta, estão se colocando perante as pessoas. O fato de não ter experiência profissional, a gente percebe que o empregador sobrecarrega na questão mais comportamental, Iniciativa, capacidade de comunicação, o espírito empreendedor, são questões que são muito consideradas na entrevista que o empregador faz quando vai contratar jovens. Bem, o momento de seleção não é só o momento de entrevista, é o momento de dinâmica de grupo, de testes, que o candidato e o jovem, ele está sendo observado desde o momento que ele entrar numa sala. Então todo esse portar-se, como chegar, como falar, é muito importante. E ele deve entender que no momento que ele for contratado por uma empresa, apesar dele ser do primeiro emprego, a empresa não vai dar muito desconto, não. Ela está querendo respostas de um profissional. Então a gente já começa a ver que hoje o jovem, ou até o mais amadurecido mesmo na profissão, começa a acordar um pouco mais para conhecer o seu perfil,
a ter uma análise do seu autoconhecimento, a conhecer um pouco mais os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as suas falhas, em que ele poderia melhorar, para que ele pudesse investir nesse potencial atitudinal, que é tão exigido hoje pelas empresas. O estado de ansiedade, né, que gera um processo seletivo faz com que eles não ouçam com bastante atenção a pergunta que está sendo feita. Eles respondem de maneira inadequada. Se falar de situações pessoais, quando a pergunta não está relacionada com aquilo. Eles tendem, ele entra numa área que não se perguntou, não se questionou ainda. Sabe? Ele não pode levar um comportamento familiar para dentro da empresa e achar porque ele é jovem, ele vai ser entendido como na casa dele ele é. Tratar a pessoa com muita intimidade quando o momento é muito formal. Professora, nós vimos um monte de dicas e depoimentos de profissionais falando sobre comportamento na entrevista. O que a senhora acha disso? Realmente, hoje em dia, o candidato está sendo observado desde a hora que ele está chegando na empresa. Na verdade, até antes, quando ele mandou o currículo dele, ele já foi, de certo modo, escolhido quando ele foi chamado para a entrevista. Então, esse comportamento, muitas vezes, ele é até mais importante do que as habilidades técnicas, que foi o que a nossa colega falou. As habilidades técnicas, todos têm que ter. O diferencial vai vir exatamente como ele vai se portar, o que é que ele vai dizer, que pontos ele vai defender, o que é que ele tem de diferente dos outros candidatos ali naquele momento de entrevista. A entrevista é rápida, você precisa ser sincero, precisa dizer o que é que você tem de bom, que aptidões, que habilidades você pode desenvolver, o que é que você pode ajudar a organização para chegar lá. Tanto você chegando num bom momento, num bom ponto de partida e de chegada, como a empresa também chegar lá no final do que é que ela quer de você no bom desempenho. Professora, há candidatos que chegam na entrevista também despreparados, não é mesmo? Muitos candidatos não se preparam para esse momento da entrevista. Ele precisa saber qual é a organização, o que é que ela faz, que produtos, que mercados e o que é que ela espera dele. Na verdade, antes de eu chegar lá, eu tenho que conhecer a organização um pouquinho. Mesmo sendo jovem, o jovem precisa conhecer, precisa procurar isso e saber como é que vai se comportar, porque desde a hora que ele entra na empresa, ele vai estar sendo observado. Então, que coisas ele vai dizer, o que é que ele tem para oferecer para essa organização, para ser diferente dos demais e conseguir ser escolhido nesse momento importante para a vida profissional dele. Agora vamos mostrar uma situação que aconteceu em um processo seletivo. Presta atenção que é confidencial. De um processo seletivo, né, que aconteceu, existiam alguns candidatos e uma das etapas era que se falasse sobre futebol. Só que um dos candidatos, ele não jogava futebol, ele não tinha nenhum interesse com futebol. E ele viu aquela situação e levantou a mão e fez, infelizmente eu prefiro não participar. Eu sei que o processo é esse, eu estou me propondo, mas como uma das etapas é essa e eu não tenho intimidade nenhuma com futebol, não é a minha realidade, ele preferiu sair. E aquilo foi anotado, ele saiu, mas no final ele foi a pessoa escolhida. Ou seja, ele foi autêntico, ele foi ele mesmo, entendeu? Então existem realmente assuntos que a gente não deve tratar. Mas é claro que a gente precisa, ser verdadeiro. Professora, parece que a pessoa ser original conta muito ponto numa entrevista, não é mesmo? De fato, você tem que ser diferente, mostrar o que você tem de real, de honesto. Não adianta você estar querendo parecer uma coisa que você não é. Então, se no momento você é perguntado e você não conhece aquele assunto, você tem que ser sincero e dizer, olha, esse assunto não faz parte da minha formação, eu não estou preparado para isso ainda. De fato, o que a empresa espera é uma pessoa sincera, criativa, com iniciativa. E assim ela vai poder ser diferente e conseguir essa vaga que ela tanto está esperando. Depois do intervalo, a gente volta mostrando como 3 candidatos se saíram em uma entrevista. Não saia daí. Estamos de volta com Atitude e Oportunidade, hoje falando sobre a entrevista. Uma das maneiras que a gente tem de aprender é com os erros dos outros. Preste atenção agora no comportamento desse pessoal que foi arrumar emprego. Confira agora como foi a entrevista. Moça, eu queria saber qual a relação candidato-vaga que tem na empresa. Olha, eu não sei informar nada não no momento, mas você sentar aí quando for sua vez, ele chama, certo? Tá, obrigada. Nada.
Pode vir. Tudo bom? Tudo bem, né? Pode sentar. Obrigado. Gustavo. Isso. Então, Gustavo, o que é que você gosta de fazer? Eu sou uma pessoa bem eclética, sabe? Eu gosto de várias coisas, assim. Gosto muito de sair, sabe? De festa. Gosto de todo tipo de música variada, sabe? Axé, MPB, forró, funk. Preparado em se motivado dentro da empresa. Eu acho que isso é essencial em qualquer relação de empresa com funcionário, né, hoje em dia. E você deve levar em conta isso, assim, sei lá, contratar um carro para buscar os profissionais, porque para depender de ônibus hoje em dia é terrível, né? Bom, professor, a gente viu esse primeiro candidato que estava bem antenado sobre o mercado de trabalho. A senhora contrataria ele? Bom, eu acho que esse candidato cometeu grandes falhas. Na verdade, ele chegou, já jogou a bolsa em cima da mesa do entrevistador, falou o tempo inteiro, o entrevistador fez uma pequena pergunta e ele saiu falando tudo que era de coisa. Então você nem pode falar de menos nem de mais. Você tem que saber o que você está dizendo. Você não pode agredir o entrevistador, porque se você não deixa o entrevistador falar, na verdade você está agredindo ele, porque você interrompeu. E ali é para você ser entrevistado, não para você falar, abrir e falar de opiniões pessoais e opiniões de coisas diversas que não tem a ver com aquela vaga que você está se candidatando. Ok, legal. Depois desse primeiro candidato, havia uma menina na recepção. Vamos ver como ela se saiu na entrevista? Mariana, né? Mariana, não sei se você sabe, mas a gente chegou, pré-selecionou seu currículo, a gente só está com uma vaga e a gente precisa conhecer o candidato para ver se ele se adequa à empresa e vice-versa. Então, fala mais sobre você. Como você está vendo, né, eu sou uma pessoa muito segura, muito centrada no que eu faço, eu sou muito responsável, eu sempre procuro me dar bem com as pessoas, me dedicar no que eu faço. E como você pode ver, eu sei que são uma vaga para 5 candidatos, né? Poxa, eu procuro me dedicar ao máximo, como você está vendo, eu faço muitos cursos, e no caso... Você não está entendendo, moço, você não está entendendo, você sabe como o mercado de trabalho é duro com o jovem. Olha, eu estou precisando muito dessa vaga, eu estou precisando muito, olha, é muita despesa com passagem, com conta, poxa, exige da gente tudo e não dá, eu estou precisando muito, olha, exige da gente que a gente seja perfeita, exige isso. Olha, eu fiz vários cursos eu fiz tudo. Eu peço por misericórdia que você me dê essa vaga. Misericórdia, por favor, eu quero essa vaga tem que ser minha. Bom, professora, nós vimos uma moça que tinha até habilidades técnicas, mas ela acabou expondo suas necessidades. A senhora acha isso correto? De fato, ela exagerou. Ela deveria ter tido cuidado, não pode demonstrar que está precisando tanto daquele serviço. Ela pegou nas mãos do entrevistador. Isso pode até ser dito como assédio moral. Você não pode se comportar dessa forma. Então, nem pode estar implorando demais, nem pode também estar sendo muito arrogante. Então, ao mesmo tempo, ela disse que era muito segura quando ela demonstrou total insegurança. Então, você não pode tentar dizer uma coisa que você não mostra para o entrevistador. Então, nem interromper o que o entrevistador está falando demais, nem pegar na mão do entrevistador e implorar, pelo amor de Deus, porque você vai deixar o entrevistador constrangido. E ele não vai poder resolver dessa forma. Na verdade, ele vai ver a sua competência técnica e comportamental para aquela vaga. E não adianta você chorar e implorar que isso não vai ser, que vai fazer o diferencial para você ser escolhido. Ok. Tem mais um candidato para ser entrevistado. Vamos ver como ele se saiu? Igor Amaro. Sou eu mesmo. Beleza, cara? Beleza. Vê só, Igor, eu tô vendo aqui no teu currículo, você passou em 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares diferentes em um ano. Por que isso? É verdade, cara, porque eu só pego o chefe xarope. Não tenho sorte, eu sou um cara sem sorte. Sem sorte, com 6 lugares em um ano. Porque peguei 6 chefes ditadores, 6 chefes xaropes. 6 xaropes? 6 xaropes. Os caras eram muito chatos mesmo. Nunca tive sorte. O chefe, você olha assim, era aquele cara que você não tinha liberdade. Acho que um funcionário ele tem que ter liberdade dentro do ambiente de trabalho dele.
Ele tem que se sentir à vontade, não pode ter um chefe ditador, um chefe xarope que fique em todo momento tentando modelar aquele seu funcionário. Você chegou, bateu o cartãozinho, sentou lá na sua cadeirinha, foi pro computador, você não pode beber água, você não pode conversar um pouquinho no MSN, você não pode falar um pouquinho das meninas que estão andando até para dar uma paqueradinha, né? Ninguém é de ferro. Vai me dizer, você também não é de ferro, né? Você também vê uma menininha por aí, você vai ter que falar um pouquinho, alguma coisinha. Mas você não pode fazer nada. Você falar, brincar porque a menina tá lá no corredorzinho, lá, você tá bonitinha e tal, ele fica dizendo que não deve ficar falando dos outros funcionários e tal. É muito chato. Como é que a pessoa vai trabalhar se ela não tiver à vontade? Se ela não estiver à vontade? Eu mesmo sou o seguinte, eu tenho que ter a horinha um pouquinho para brincar um pouquinho para trabalhar, um pouquinho para brincar de novo, né, descontrair, e aí a gente vai vendo se dá para trabalhar, para continuar trabalhando. Você está no computador, digitando alguma coisinha lá, é você falar com seus amigos no MSN, no cantinho lá, dele com a tua amiga, marcando com ele para depois do trabalho ir tomar uma e tal. MSN no horário de expediente. Ah, mas só um momentozinho, você não está deixando de trabalhar, mas você só um momentozinho, você aumenta lá. Quanto tempo é esse tempozinho? Ah, porque você vai conversar com seus amigos, você não pode falar somente olá, mais tarde a gente vai, tchau. A gente tem que falar com uma forma de amizade. Imagina como eu vou ser grosso, chegar para ele e botar somente tudo bom? Vamos marcar para sair? Vamos, tchau. Professor, estava no computador, estava lá digitando, fazendo o que ele mandou fazer, enviar e-mails, tal, digitar algumas coisinhas, estava lá digitando, tinha deixado só no cantinho lá o MSN para conversar com os amigos. O cara chegou lá, tirando sua privacidade, olhou, o que é isso aqui, cara? MSN na hora do trabalho? O que é isso? Não existe isso e tal. Você estava falando com quem? Falando com meus amigos. No final dali a gente ia tomar uma, porque a gente não pode misturar as coisas, né? Lazer e trabalho. Sim. A gente não estava misturando. Agora a gente tem que ter um momentozinho que cruza um pouco, que é conversar um pouco com eles na hora, né? A gente tinha que conversar e tal, falar que ao final a gente iria, aí ficava falando do tempo. O tempo aí, cara, tem que mandar logo o negócio e tal, não sei o quê, mas eu tava mandando também. Imagina, se você tem um amigo seu, você vai conversar com ele, você nem pergunta como é que tá, os outros amigos, como é que vai a namorada, a mulher dele, sei lá, qualquer coisa, você tem que aprofundar a conversa, né, bicho? Você não pode também passar o tempo todo. Agora dá uma aprofundadazinha, uma conversinha melhor. O Orkut também, para ver como é que estão os amigos, para ver as fotos do pessoal lá. É uma coisa muito legal. Pelo que eu entendi, o trabalho estava atrapalhando o convívio com os colegas, né? Às vezes atrapalha um pouquinho, cara, porque tem aquele chefe ditador que não sabe dar uma vez, deixar o funcionário à vontade. Porque assim, a gente tem que sentir à vontade. Se eu não me sentir à vontade, eu não vou conseguir trabalhar aqui nem em canto nenhum. Você também. Você vai conseguir, se você não tiver vontade, você vai trabalhar direitinho, desempenhar tudinho. Não vai, não tem condição. A gente chegar, ficar com uma máquina em frente ao computador, para, 8 horas, começa, vai até meio-dia sem nem beber água, nem nada. Você parar um pouquinho, pô, chega pro corredor, falar com os amigos, falar das meninas bonitinhas e tal, lá no corredor, fulano chegando, acho que aqui já vi, tem um bocadinho bonitinha também, né? Então, conversa um pouquinho e tal. Mas assim, a gente parar para conversar um pouquinho não pode, não pode estar falando isso aqui no trabalho, o outro, não, a gente pedir para largar um pouquinho mais cedo para ir pro futebol, para assistir um jogo de futebol com os amigos, aí não deixa também sair. Poxa, cara, peraí, é um quartel, é uma ditadura lá dentro. A gente tem que fazer alguma coisinha também para descontrair, porque acho que tem que aliar tudo, né? A gente tem que aliar descontração com profissionalismo para sair um bom trabalho, porque senão a gente não desempenha nada. Professora, nós vimos esse terceiro candidato, que até falou mal dos chefes anteriores. E também falou sobre MSN na hora do trabalho. O que é que a senhora acha sobre isso? Bom, eu acho que esse terceiro candidato talvez tenha cometido mais falhas. Porque, na verdade, ele falou mal da sua empresa anterior, dos seus colegas, do seu chefe. Isso é completamente antiético. Não é esperado de um bom profissional que faça isso. Segundo ponto, ele falou que gosta de conversar com os colegas no MSN, durante o expediente. Isso também não é esperado pela empresa. Várias empresas, inclusive, hoje já proíbem esse tipo de atividade. Então, você tem que estar preocupado no horário de trabalho com o seu trabalho. E no momento da entrevista, você tem que... Claro que é bom você ter relacionamento, é bom você ter um grupo de pessoas com quem você se relaciona, mas não no horário de trabalho. E não estar pensando lá fora, na cervejinha. E uma pessoa que mudou 4, 5, 6 vezes de emprego no mesmo ano não é um bom indicativo para um bom candidato. Provavelmente, ele não será escolhido exatamente por isso e por essa postura de falar mal da empresa, que é a casa que lhe acolheu no momento anterior, a este momento dessa vaga. Depois do intervalo, a gente volta mostrando como você deve se vestir para uma entrevista. Não saia daí.
Estamos de volta com Atitude e Oportunidade, hoje falando sobre a entrevista. Já diz o ditado popular que a primeira impressão é que fica. Se você chegou na fase da entrevista, é porque o seu currículo foi selecionado e você deixou para trás um monte de gente. Para não deixar essa oportunidade ir embora por causa da sua aparência, aqui vão algumas dicas, mas se liga aí porque são confidenciais. Comparecer é um momento de entrevista com roupa muito despojada, uma aparência extremamente despojada, né, com roupas inadequadas para o momento de entrevista. A informalidade, né, a maneira inadequada no vestir, né, colocando o seu corpo à mostra, sabe? Isso é um pecado mortal. A gente não pode, de jeito nenhum, no momento de entrevista, se vestir como a gente vai para um barzinho, como a gente vai para uma festa. Não é assim que a gente deve se comportar. O traje deve ser o mais formal e o mais simples possível. Professora, nós vimos nesse quadro que algumas pessoas estavam se vestindo de chinelo, saia, bermuda. A senhora, num calor desse, acha correto? Bom, de fato, o nosso clima exige uma roupa mais informal. Mas o momento da entrevista é um momento formal. Você está ali para se candidatar, para mostrar que você veio. Então, você deve se vestir com uma roupa mais ou menos formal. Claro que no nosso clima não pode ser um paletó e gravata, nem um blazer, mas chinelinho, sainha curtinha, que você nem cabe dentro da sainha, não tem como se mexer, isso não é aceitável na entrevista. E a gente não vai gostar e provavelmente você vai perder a sua vaga por essa falta de compostura ou de postura no seu trajar. Nossa equipe conheceu a Renata Ducarte na Agência do Trabalho, onde ela foi procurar uma vaga de emprego. Vamos ver se ela conseguiu? Assim, já fiz vários cursos e eu vim aqui na agência agora para ver se eu encontro uma vaga de emprego. Também já fiz curso aqui pela agência. Qual o perfil de vaga que você está buscando? Recepcionista, telefonista, essas áreas assim. O que vier é útil. Certo. A tua expectativa é essa. Aí você já teve alguma experiência profissional antes? Antes eu fiz um curso profissionalizante de culinária, fiz alguns de informática também, e estou fazendo agora de teatro. Certo. E fiz atendimento ao público. Mas não, por aqui eu só fiz o espanhol básico, pela agência. Dificuldade? Se são muitas, né? Porque assim, eu vinha quase toda semana. Agora eu não estou vindo mais, só venho uma vez, assim, por mês, às vezes. Porque a gente sempre chega aqui e quase nunca tem, sabe? Você já foi encaminhada por aqui? Para alguma coisa? Uma vaga? Não, assim, de emprego. Chegou uma carta lá na minha casa. Foi fazer recepcionista de hotel. Mas eu acho que foi daqui mesmo. Sendo que como eu estava doente no período que a carta chegou na minha casa, não deu para mim ir. Aí eu perdi, lá no Senac. Aí eu... Vai ser um técnico de refrigeração, mas infelizmente você não está fazendo isso. Certo? Apesar que tem um curso ali, inscrição, mas é de noite, não dá não. Pronto, amiga, hoje no momento não precisa de nada. Como ela não está enquadrada, porque o técnico, eles estão pedindo aqui a pessoa que esteja fazendo o técnico de refrigeração. Então não encaminhamos para ela porque ela não está no perfil da vaga. E não é a minha área, porque ainda não fiz o curso que optasse por essa área, aí não deu até agora. Professora, se a Renata tivesse mais qualificação, ela tinha ficado naquela vaga? De fato, a Renata não tinha qualificação técnica para aquela vaga. Ela até falou, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve, não serve, porque, na verdade, você tem que ter uma competência, você tem que ter estudado, trabalhado, se aperfeiçoado em alguma coisa. Mesmo sendo jovem, você tem que saber o que é que você quer, onde é que você vai chegar. E aí a empresa vai lhe achar. E se você não tem nada a ver com refrigeração, de repente você vai se candidatar a uma vaga de refrigeração, você não vai conseguir essa vaga. Então, Renata e os outros jovens que estão aí precisam pensar o que é que eu quero, onde é que eu quero chegar, e, a partir daí, estudar e se esforçar para conseguir chegar lá. Por falar neste assunto, se liga aí, onde você pode se qualificar sem custo nenhum. O CAA é uma instituição sem fins lucrativos, que encaminha estudantes do ensino médio e superior para as empresas públicas e privadas através do seu programa de estágio. Percebendo a necessidade que o estudante tinha de se qualificar, o CAA criou o Sendecom, Centro de Desenvolvimento de Competências, que funciona próximo ao edifício sede, no bairro da Boa Vista. Rosana Freire é instrutora do curso de Marketing Pessoal e fala como os estudantes mudam depois de fazer o curso. Geralmente chegam calados, inibidos, né, com vergonha, sem saber direito como é que vai ser, o que é.
Primeiro a gente geralmente faz uma atividade de dinâmica para que a gente quebre esse gelo, né, e vai mostrando a proposta e vai mostrando o que é que o mercado está atrás, né? Está atrás de pessoas realmente com iniciativa, criativa. Eu já faço esse curso há muitos anos e eu encontro muitos jovens que chegam para mim, às vezes numa loja no shopping: Rosana, foi muito bom, você não sabe quanto foi bom ter participado daquele curso. Isso pra gente é uma gratificação muito grande e a gente vê que o dever da gente está sendo cumprido. Tem coisas que eu não sabia e agora eu tô sabendo e eu acho que vai dar para levar bem. Como me comportar, porque às vezes quando eu chegava numa entrevista eu ficava muito inquieta, ficava mexendo na mão, ficava assim, mas agora eu sei muito bem como me comportar. Professora, marketing pessoal está muito presente nos dias de hoje, não é mesmo? De fato, você tem que saber como é que você vai se comportar naquele momento da entrevista. É uma coisa rápida, então você não pode ficar lá nervoso, roendo as unhas, mexendo muito no cabelo, se ajeitando muito, porque isso aí mostra que você está nervoso, que você não sabe se comportar, e numa situação qualquer mais difícil você vai ter dificuldade. Na verdade, naquele momentozinho, você tem que se vender, entre aspas, para o entrevistador. Mostrar que você é interessante, que você tem alguma coisa a dar para a organização, que vai ser bom para ela e para você. E assim você convence o entrevistador de ser o escolhido para a entrevista. Para finalizar, quais dicas a senhora daria para os jovens que nos assistem? Bom, primeira coisa, gente, a gente tem que se lembrar que precisa estudar. O jovem pensa que sem estudar, só brincando, só conversando na internet, vai conseguir alguma coisa. Não vai. O esforço depende muito do que você vai conseguir de resultado. Então, você precisa se esforçar, estudar, ler, e aí você vai aprender a se comportar diante de uma posição que é uma organização que vai exigir de você um comportamento profissional. Então, curiosidade, dinamismo, criatividade, tudo isso a gente sabe que precisa. Iniciativa é outra coisa que falta muito nos profissionais. E a empresa precisa de uma pessoa que tome decisões, que tenha ideias novas, para que assim ambos cresçam lá dentro. Então você busque isso e você vai ter uma boa postura e uma boa posição no mercado e na sua carreira. Obrigado, professora. Obrigada também. A Atitude e Oportunidade vai ficando por aqui. Se você quiser falar conosco, anote o endereço eletrônico aqui embaixo. Tchau e até o próximo programa.